Conversar aqui com a Neuza Nunes, agente comunitária de saúde, Jamile Weizmann, coordenadora do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Univates, sobre o projeto Gira. Neuza, tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Prazer te receber mais uma vez aqui. Jamile, como vai? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Tudo certo. Vamos falar do projeto Gira. Vamos falar. E aí? Então, o Gira é mais uma das nossas iniciativas, né, no curso de Arquitetura e Urbanismo, ali pelo CEMEI EMAL, né, pelo Escritório Modelo. Nós temos vários projetos de extensão que acontecem nesse núcleo, né? E um desses projetos de extensão, que se chama Habitar Bem, já tem aí alguns anos de estrada, ele prevê ações, assim, né, até hoje ações com a comunidade, prioritariamente a comunidade em situação de vulnerabilidade em Lajeado. E nós estávamos enfrentando ali, depois da pandemia, alguns entraves, né, de ações, assim, aquela coisa que a gente pensa dentro da academia, 4 paredes, e a ação, ela vai para a comunidade, ela não se efetiva, ou ela precisaria de um apoio, né, maior, um investimento, algum tipo de fonte para que ela se viabilizasse. E aí, ao longo de todos esses anos, a gente começou a pensar como articular mais pessoas para um ideal para que ele acontecesse, né. Então, nós já estávamos, assim, com o pensamento um pouco mais maduro ali na extensão, né, no Habitar Bem, em relação a alguns projetos, e pensávamos como a gente poderia ampliar isso e sair um pouco desses muros da universidade, né? E aí, encontramos, alguns meses atrás, a gente começou um diálogo com um dos idealizadores da Misturaí, o Gabriel Goldmeier, e ele foi nos ajudando a pensar essas articulações, porque eles têm bastante experiência no grupo do Misturaí, que atua em Porto Alegre, tem o Misturaí Vale também, que até esses dias fez uma ação bem grande ali no Marmit, no pós-enchente agora, um mutirão, né? E tem outro dia que eles vão fazer também outros mutirões. E como eles têm essa experiência, né, dos grupos organizados, assim, com a sociedade, ele nos ajudou, assim, a pensar algumas estratégias e juntar o grupo, né, de fato, mobilizar pessoas. Cada um vai conhecendo um, né, então foi se criando uma grande rede. A gente entrou com o problema que nós estávamos enfrentando e as pessoas começaram, de todos os lados, a nos ajudar, assim, a criar um grupão. E aí a gente criou um grupo chamado, que não tinha nome ainda, era um coletivo, assim, no WhatsApp, era coletivo alguma coisa, né, e aí começou a entrar gente. E dentro desse diálogo entraram vários professores da Univates, entraram professores da psicologia, do direito, da comunicação, da economia criativa, né? Começaram a entrar os nossos parceiros de ONGs, que nós já tínhamos projetos firmados ali pelo Habitar Bem, como Capacete Rosa, que é um projeto bastante expressivo aqui na cidade, e que é da Associação Marinesa, ali, idealizado por essa associação. Aí começamos a chamar da Associação Marinês, conhecendo outras organizações, né? Começou a contatar pessoas, aí daqui a pouco entrou o Instituto Cor, com a Fernanda Colombo ali, que também é uma grande representatividade aqui na cidade, na região e no mundo, né? As ações que tem o Instituto. E assim a gente foi agregando, né? E agregamos, daí começamos a olhar, mas nesse grupo falta gente da comunidade, falta gente do poder público, gente do governo, porque a ideia, então, desse grupo que antes era chamado coletivo era unir os diferentes setores para pensar ações, da quádrupla hélice, como a gente chama, né, e conhece. Então, começamos a articular essas pessoas. E numa das conversas ali no grupo nasceu o nome Gira, né? Até foi um colega nosso, o Flávio Moira, que criou o nome, assim, largou no grupo, né, da comunicação, ele, e colocou Gira, né? Gira, Grupo Interdisciplinar, né, de Relacionamento e Articulação do Vale do Taquari. Por isso, Gira, né? E aí, em dado momento, o I também muda. Ele pode ser interdisciplinar, mas também agora, para nós, nos parece ser intersetorial. Vários setores, né? Agregamos no grupo também pessoas representativas da ACIL, né, da Associação de Comércio e Indústria. Agregamos pessoas representativas de outros setores, tem do SESC, do SESI. Então, tem várias pessoas ali agora. E na primeira reunião que a gente fez, foi um pouco menor. A segunda já foi super expressiva, que a Neuza estava presente, então, como representante da comunidade. E aí foi uma grande discussão, né? Foi uma grande roda, assim, de conversa que a gente fez para entender qual era o nosso objetivo como grupo, que é juntar esses setores, né? Então, a sociedade civil, a universidade, a comunidade, o poder público, para pensar ações que sejam, de fato, efetivas e que tenham impacto aqui na nossa cidade e em outras também do Vale do Taquari. Então, Entre Estrela, né? Daqui a pouco a gente está chamando Venâncio, outras cidades também para participar, Arroio do Meio, outras lideranças por meio das lideranças, né? Que eles... Nada melhor do que as próprias lideranças chamarem outras para compor o grupo. Então, a ideia é que a gente possa pensar um pouco além dos muros de uma universidade ou dos muros de um setor público e que una as ideias e as necessidades. A gente percebe muitas ações isoladas, né? Então, eu acho que é legal para aquele bairro tal coisa. E, na verdade, o bairro não está precisando daquilo. Está precisando de outra coisa.
né? Eu acho que as pessoas daquela comunidade precisam das casas assim, ou de uma situação de um ginásio de tal jeito, ou de uma associação de bairro de tal jeito, e na verdade a gente pouco faz interlocução com essas pessoas. Aí pouco dialoga com essas pessoas. Então a gente acha que é muito importante uma construção coletiva de todas as ações que a gente vai pensar e projetos e entender quais são as demandas num primeiro momento, né? Para a gente poder pensar coisas que sejam mais efetivas. E aí acho que a Neuza pode, né, complementar aí com várias questões que a gente discutiu naquele dia e trazer um pouco essa ideia da comunidade também. Claro. Deixa eu só entender, Jamile. Dentro dessa primeira conclusão que o grupo teve até o momento, quais são os problemas que vocês vão atacar primeiro, que vocês vão tentar resolver ou vão ajudar a solucionar? E quais são os locais? Isso. Na verdade, o que acontece? O grupo nasceu antes do período de enchentes que a gente passou, né? Quando começou, Jamile? Ele começou, acho que um mês antes ali do episódio das enchentes, né? Agosto. Então, isso. A nossa, na verdade, a mentalização dele já é bem anterior, mas a efetivação foi mais ou menos há uns 2 meses atrás. E nasceu antes desse episódio da enchente. Então, as nossas ideias, elas não eram, né, da emergência e da urgência do período de enchentes. Eram ideias mais médio e longo prazo, né? Então, era trabalhar com moradia digna, né, com situações de planejamento urbano, situações de acolhimento, né? Então, a gente tem pessoal da psicologia junto, né, ali com a gente, trabalhando a questão... Saneamento. Isso também. Tem problema de saneamento? Tem várias questões. Tem regularização fundiária, tem muita coisa. Tem muito problema de saneamento. Tem. E aí a gente tinha, assim, agendado uma segunda reunião para pensar coletivamente esse diagnóstico, onde nós vamos atuar primeiro, porque problemas a gente tem muitos, né, nessa ordem, né, da cidade em si, né, e do direito à cidade a todos. Mas a gente poderia atacar várias frentes, mas a gente teve o episódio da enchente. E isso nos levou para um outro curso, né? Então, agora as demandas também são outras, né? A gente tem demandas da área, né, da assistência social, que a Neuza está aqui, nada melhor, né, do que ela, como uma figura que está nessa área, para dizer quanto problema a gente tem nessa área agora pós-enchente ainda. E aí tem todo o problema urbanístico que se deu com a enchente também, e de pensar, assim, situações de moradia, situações de acolhimento dessas pessoas, que vai nos levar para um outro rumo, né? Naturalmente pós-enchente. Então, a gente está agora, a reunião vai acontecer sexta agora. Então, nessa semana vai acontecer uma reunião a gente chama daí sim de plano de ação, né? Onde a gente vai pensar com a comunidade presente, com os atores diversos do comércio, do governo, da indústria, né? Vamos pensar essas ações em conjunto, que vai ser, até depois a Neuza pode falar melhor onde é que vai ser. Claro. Jamile, o recurso para a resolução dos problemas, ele vem da onde? Nós temos no grupo uma figura, inicialmente está o Thiago Guerra, que é um representante da Ágil aqui em Lajeado. Ele está fazendo a nossa interlocução com o poder público, então, a partir dele, a gente vai acionar, então, os gestores de planejamento urbano, né, gestores de assistência social, que são as duas áreas de frente, assim, desse grupo Gira, né? E a ideia também é encontrar fomento em editais de governo, então, ele é a pessoa que tem esse conhecimento também, né, dessa outra rede, que daqui a pouco a universidade sabe um pouquinho, mas não muito, e que a comunidade nem tem acesso, às vezes, né, ou nem sabe onde buscar esses recursos. Então, o Thiago Guerra hoje é a nossa figura que está fazendo essa amarração, né? Mas vão agregar outros, né, a partir dessa semana agora, de sexta-feira. Neuza. Eu acho que eu já tô quase dona da casa aqui também, né? Não. Sempre bem-vinda. Tá sempre bem-vindo. Tu tá em casa, dona. Tô em casa. É bom, é sempre bom. É muito bom voltar aqui, né? Porque o trabalhar na comunidade é algo, assim, inexplicável. Para mim, principalmente, né? Porque eu tenho anos de comunidade, né? E sou concursada há 27 anos como agente comunitário de saúde. E a minha história de vida faz com que eu saiba que, de fato, esteja dentro das comunidades, né? E uma coisa, assim, que quando me chamaram para o grupo Gira, né? Eu achei, eu vou lá só para bater mais um papo, né? Mas quando tu chega nessas rodas e a gente vê que há soluções para os problemas da comunidade, basta um grupo se reunir e tentar resolver. Até porque a gente sempre pensa que um vereador vai na comunidade e ele vai tentar mudar aquela realidade. E a gente sabe que, na verdade, o vereador ou mesmo o executivo vai lá na época da eleição para pegar voto. Ponto. É isso que acontece. Terminou isso, são muitas poucas ações que são comandadas, a não ser com a sociedade civil, que quando a sociedade civil se mexe de fato, né? Não que o poder público não faça, mas ele faz pouco menos que eu acho que aquilo que se deveria de ser feito, né? E uma coisa que é muito interessante, por exemplo, que eu sempre venho discutindo, que por que a área de Igrejinha, Planalto, Olarias, esses bairros nunca são contemplados com algumas ações
né, de reformas, de moradia, de tudo que se pode acontecer. Por quê? Neuza, quando tu fala isso, tu acha, na avaliação, na tua avaliação como agente comunitária, tu acha que esses bairros estão esquecidos, é isso? Com toda certeza. É o que eu venho discutindo em todas as reuniões que eu vou. Mas essa é a opinião tua ou a opinião Não, é a opinião pessoal nossa. da comunidade? É nossa. Da comunidade. É nossa. Eu nunca falo a minha opinião, eu sempre falo a opinião da comunidade. Do grupo. É do grupo, porque o grupo em si sabe das dificuldades que tem. O quanto tempo se demora para se ter um ginásio? Às vezes nós levamos 5, 6, 7 anos para ter um ginásio. Às vezes, assim, por exemplo, tem aquela casa que quer aquele puxadinho. Aquela família não tem condições de pagar uma engenharia para ir lá fazer aquele puxadinho. Aí o que acaba acontecendo? Mal feita, mal colocada, às vezes não consegue o benefício próprio. Lá no nosso bairro, lá, por exemplo, no bairro Igrejinha, é uma comunidade que todos saem para trabalhar. Então a renda passou 10 centavos do que o limite do governo federal, já não ganha benefício. E uma das coisas que tem muito lá no Igrejinha são mulheres donas de lar. Né? Na minha rua, por exemplo, 80% da rua é mulheres donas do lar. Só que daí o que acontece? Ela vai lá, puxa um puxadinho, aquele puxadinho não consegue ficar pronto porque não vem a iniciativa, entende? Ou, por exemplo, para fazer a planta da casa. Sabe? Isso aí é uma coisa que, assim, o maior sonho de todas as pessoas da população carente, que é o quê? É ter uma boa casa. Que tu tendo uma boa casa onde ficar, tu já tem como acomodar teus filhos. Né? E o que acontece dentro da comunidade? A gente sabe que muitas vezes, 90%, ninguém tem dinheiro para projeto disso. E o que acaba? Sempre acaba estourando em alguma coisa. Não, a maioria não tem dinheiro para construir, imagina para projeto. Exatamente. Né? Neuza, deixa Exatamente. eu só entender. Nós temos casas, por exemplo, nesses bairros que tu citas, que não tem banheiro, por exemplo? Que não tem banheiro, não, mas tem banheiro bem mal estruturado. Muito precário. É, precário. Assim, por exemplo, sem azulejo, né? Ou, por exemplo, as famílias que têm 5, 6 filhos... Para onde vai a água, o esgoto? Vai para onde? Tem fossa séptica? Tem, porque como lá tem uma parte do Igrejinha que é loteamento da prefeitura, né? Tá. Então, aquela parte que é do loteamento que é da prefeitura é uma parte que é bem carente e ali tem uma grande dificuldade, né, de escoamento de água, o esgoto também não é muito legal, então, assim, nem todas as ruas são calçadas, nós temos uma rua no Igrejinha, 2 no Igrejinha calçada, então tem algumas coisas assim que não dá, na parte de baixo do Igrejinha ali, que é onde mais o loteamento da prefeitura, que era antigamente, né, agora é nosso por direito, né. Então, essas coisas para dentro da comunidade é o que nos deixa mais restrito, então, né. Por exemplo, outra coisa, planos de ações do governo, tanto estadual quanto federativo, só entra quem tem renda mínima. E muitas vezes essas mulheres ou essas famílias ganham um pouquinho a mais e já não são beneficiadas. E muitas vezes elas trabalham para quê? Para pagar seu investimento, que fez Minha Casa Minha Dívida, porque não é Minha Casa Minha Vida, é minha dívida eternamente. Então essas pessoas têm que estar sempre se manipulando e sendo trabalhando de todas as formas para poder se manter e manter as suas famílias. Se não pagar, né? perde a Se casa. não pagar, perde a casa. Mas é melhor que pagar aluguel, né? Não, eu te digo que é melhor que sem pagar o aluguel, melhor de que pagar o aluguel, mas eu te digo ao mesmo tempo que, assim como a prestação da Casa Minha Vida é baixa, tem a luz que é alta, tem a água que é caríssima. Concordo. Então, na verdade, fica elas por elas. Então fica uma dívida e as pessoas tentam de todas as formas. E eu te digo que o maior número de processos na vara civil são de pessoas que não conseguem pagar seus financiamentos. Por que não conseguem? Porque é muito difícil essas pessoas terem esses acessos. E essas lideranças que estão dentro das comunidades, elas têm plena visão, convicção do que acontece dentro da sua comunidade. Só que elas são poucas ouvidas. Por quê? Por que elas são poucas ouvidas? Porque não há um plano de ação para que as comunidades sejam escutadas. E hoje, com o Grupo Gira, a gente está tendo essa oportunidade. Tanto é que, de tanto que eu falar do bairro Igrejinha, que eu falo da Igrejinha, todo lugar onde é que eu vou, né? Hoje, sexta-feira, essa reunião será no bairro Igrejinha. Então, para quê? Horário, Neuza? A partir das 5h30 ali, a gente já vai estar reunido no Esporte Clube Guarani, né, onde é a nossa comunidade, porque nós não temos associação de moradores, porque a nossa está interditada, né? Então, vai ser lá no... Está interditada porque mal organizada, mal feita, e daí acabou desestruturando, né? Talvez até por não ter tido um projeto, talvez, não sei, porque não era da minha época, na época que eu fui presidente já estava aquela bomba lá na minha mão, mas enfim, então a gente vai fazer no Esporte Clube Guarani,
né, onde já convidei todas as lideranças do nosso bairro para que se esteja presente nessa reunião e para ver o que a gente pode junto ver uma ação para esses bairros de lá, né? Ô Deus, deixa eu só perguntar uma coisa que eu acho que ficou para trás. O saneamento tem problemas lá no bairro, Tem. principalmente na área da prefeitura. Por que segue assim? Porque a prefeitura nunca foi ouvir vocês, ela nunca fez o que deveria ser feito. E uma segunda coisa, o Grupo Gira é a grande esperança de vocês? Eu vou te dizer para ti que, assim, quanto ao saneamento, assim, né, eu tenho até a Casa 10 lá do Igrejinha, é uma casa que desloca todo o saneamento ali, né, que ela tem várias evasões, né, e já foi sim pedido, até já foi protocolado. Eu não posso te dizer porque é os próprios moradores que fizeram essa ação através do que a gente fica orientando dentro da comunidade. Olha, tu tem que protocolar, tu tem que fazer, tu tem que ir lá, isso e aquilo. Porque quando foi feito o nosso loteamento ali, foi um loteamento que foi feito às pressas, foi colocado aquelas 48 famílias lá e ficou. Mas então tem sim alguns problemas, né? Que eu prefiro não estar citando muito agora nesse momento, que eu calculo que nós com o Gira, talvez a gente consiga resolver isso, né? E qual é a outra pergunta que tu perguntou? Se o Gira era uma esperança, O Giro é muito mais Já que não uma foi esperança. feito até agora, o Giro talvez veio para ajudar. Na E eu verdade- vou te dizer assim, pra ti, uma coisa que é muito interessante, que eu acho lá no Igrejinha, assim, que falta, é um plano de ação de plantas para as casas. Por exemplo, né? Para que essas casas sejam melhor estruturadas, sabe? Que é onde as pessoas consigam... O material de construção tá caro, mas a pessoa vai lá, compra um tijolo um mês, vai lá outro. E aquelas que são extremamente que de fato não consiga, que a gente possa fazer uma ação melhor para elas, entende? Porque isso é o que importa. Porque eu, quando eu fui moradora de rua, meu sonho sempre era ter uma casa. Tu tem uma casa, é tudo que te suporta, teto, né? é tudo que te eleva para uma condições de vida digna. Porque tu tendo trabalho, e tu trabalhando, e tu tendo a tua casa para te chegar em casa e dizer, bom, isso aqui é meu, mesmo que tu esteja endividado, mas pelo menos tu tá tranquilo. Agora, no momento que tu não consegue essas duas opções na tua vida, sinceramente, impacta no mundo e nada se resolve.